Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 94 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de uma batalha para lutar. Eu não sei porque que eu demorei tanto para falar mais sobre esse livro, né? Esse livro eu cito ele muito, tanto lá no Instagram quanto nos stories e em vídeo do YouTube, eu já comentei algumas coisas. É um livro muito importante, O Coração Selvagem, de um cara chamado John Eldredge. Eldredge. Eu sempre tenho problema para pronunciar esse sobrenome. Eldredge. John Eldredge é um cara muito importante porque ele pegou alguns pontos da alma masculina e foi destrinchando, né? E ele é autor, ele é professor, ele é pastor e eu acho que ele é teólogo, não tenho certeza. Mas ele é um cara que tem uma visão calcada, né, no cristianismo e baseado no cristianismo, na Bíblia e nas experiências dele como pastor, né, vivenciando o dia a dia dos fiéis e tal. Ele desenvolveu um monte de coisa muito legal nesse livro. Então eu recomendo que você leia esse livro, mas não compra ainda. Espera até o final desse podcast que eu tenho uma surpresa para vocês aqui. Não compra esse livro agora. Como diz John Kleber, né? Para. Não compra agora. Espera aí, que você já vai entender o que eu tenho para te falar. Eu queria falar sobre um ponto, porque o episódio mais ouvido do podcast durante muito tempo foi que eu falo sobre a ferida, né? Que é um conceito dele também. A ferida paterna. E foi um episódio que trouxe muita gente pro podcast. Foi um episódio que eu também, logo, foi um dos primeiros, né? Eu ainda estava conseguindo ter tempo para extrair o áudio, colocar num vídeo, postar no YouTube e tal. E trouxe muita gente pro canal do YouTube, inclusive, muita visualização. Aparentemente tem muita busca sobre esse livro, né? Sobre esse autor, alguma coisa assim. E é isso, né? E é por isso que eu tô falando. Eu não sei porque eu demorei tanto para falar desse mais coisas sobre esse livro, né? É um livro muito, muito bom, recomendo muito. Nesse livro, o Eldredge ele tem três pontos principais, né? Ele fala que todo homem precisa de uma batalha para lutar, uma aventura para viver e uma bela para conquistar. E aí, nesse episódio especificamente, eu queria falar sobre essa batalha que ele fala, né? Essa batalha para a gente lutar. E aí eu queria já começar porque ele dá alguns detalhes, né? Logo na primeira página. Esse assunto ele está num capítulo específico, tá? Então, e ele desenvolve isso em outros pontos também. Você vai ver que eu vou usar exemplos aqui de algumas outras coisas que ele falou em outros lugares. O livro é muito bem amarradinho, né? Em outros lugares que eu digo, em outros capítulos, né? Então, vem comigo aqui que eu acho que você vai gostar desse episódio. Eu acho que tem muita coisa legal pra gente bater papo aqui. O que é essa batalha para lutar? Essa batalha ele chama de um modo de vida, né? Onde uma espécie de guerreiro que vive dentro da gente para que ele possa existir, né? Sem uma batalha, o guerreiro não precisa existir. Então você precisa de uma batalha para lutar, de forma que esse guerreiro possa existir e mais do que isso, não só existir, mas ser aperfeiçoado, né? Me lembrou muito aquela frase do Chesterton, né? Que ele fala que o casamento é uma batalha mortal da qual nenhum homem honrado deve se esquivar, né? E é por aí, né? Porque o casamento não deixa de ser um campo da vida onde você está ali para se aperfeiçoar o tempo todo, né? O casamento, no fundo, ele é para isso. O casamento ele consegue te aperfeiçoar de formas que nenhum outro tipo de experiência consegue. Assim como ter filhos te aperfeiçoa de formas que nenhuma outra situação consegue fazer. Assim como, enfim, trabalhar num determinado tipo de empresa te aperfeiçoa de um jeito que nenhuma outra. Enfim, vocês entenderam o ponto, né? Então a ideia dessa batalha é que a gente
não fique uns bunda mole, igual está acontecendo ultimamente, inclusive, né? Para que a gente consiga ter esse espírito de guerreiro e conseguir se aperfeiçoando através dessas batalhas, né? É uma pegada meio de RPG, né? Que você vai acrescentando experiência no seu personagem, depois você vai trocando aquilo em pontos, vai melhorando e tal. E ele vai defender que existe um ímpeto de guerra dentro de cada homem, né? Desde muito novo. E aí você pode até não usar esse ímpeto, mas é importante ter ele conservado. Eles falam que é quase que até um sinal de dignidade masculina, né? E aí ele vai falar do o que ele chama do coração do guerreiro, né? Que ele diz para tá, beleza, mas o que que é essa batalha? Né? A gente precisa ter uma batalha, beleza, o que que é essa batalha? É acordar de manhã e fazer aeróbico em jejum? É, sei lá, e trabalhar para ser promovido? Ele fala que essa batalha é uma missão de vida, uma espécie de chamado. É algo que envolva e transcenda o seu lar e a sua família, inclusive. É uma causa para a qual você precisa estar devotado. E aí, se você for parar para pensar, eu fiz esse exercício aqui. Se você for parar para pensar, a gente conhece pouquíssimas pessoas que têm isso, né? Que têm essa ideia, que tem esse ímpeto de ter uma missão de vida, um chamado e tal. Até porque como a gente é criado de uma forma muito imatura, né? A gente é criado para, sei lá, para tirar nota na escola, para casar o mais tarde possível, para comer a maior quantidade de pessoas possível que a gente conseguir, né? Basicamente isso aí. E de repente até conseguir encher a cara o máximo que der também, né? Emendar feriado para fazer essas coisas e tal. Viajar pra caramba, né? Viajar, conhecer o mundo e tal. É basicamente para isso que a gente é educado, né? Não sei se vocês, mas a imensa maioria das pessoas que eu conheço foram educados mais ou menos nessa pegada aí. Então, eu conheço poucas pessoas que têm essa missão. Eu, de fato, se for parar para pensar nesse podcast aqui, por exemplo, não deixa de ser uma missão, uma espécie de chamado, porque é uma coisa, cara, que tem nenhum tipo de retorno até então, né? Eu tô aqui, vai fazer 1 ano e meio que eu tô aqui produzindo conteúdo. Eu fico muito, muito satisfeito que tem muita gente elogiando, muita gente gostando. Eu acabei de ver aqui que tem 10 avaliações de 5 estrelas aqui no Spotify, então muito obrigado. Se você gosta desse podcast, lá no Spotify tem uma forma de você avaliar, tem uma estrelinha ali. Logo que você clica no menu, né, na página inicial aqui do podcast, né, tem uma estrelinha ali. Se você realmente quiser me ajudar, você pode clicar ali e adicionar 5 estrelas, porque ajuda a chegar em mais gente e tudo mais, né? Então, assim, tem gente gostando, tem gente, de vez em quando eu falo que tá complicado por causa dos meninos, rotina e tal, tem muita gente que sempre vem, não, cara, não para e tal, não sei. Mas, assim, precisa ser realmente uma missão, porque, de fato, não tem retorno, porque quando você começa a trabalhar em alguma coisa, você leva a sério aquilo, em geral as pessoas vão esperar retorno, né? Então, se você faz alguma coisa sem querer o retorno, é uma outra coisa, né? Não é trabalho, é uma outra coisa. Não deixa de ser uma missão, cara, porque quando eu comecei a estudar paternidade, eu vi que realmente tava tudo em frangalhos, né? Assim, o cenário mainstream da coisa, né? Então, você, cara, alguém vai ter que, né, puxar esses assuntos aqui, né? E eu não sei se tem isso no Brasil até hoje, né? Esse tipo de assuntos que eu falo aqui. Então, ele fala dessa missão que isso vai guiar a sua vida, que vai envolver e transcender o seu lar e a sua família. E do seu trabalho, obviamente, né? Aí o Eldred, ele cita um amigo dele, e isso aqui é muito importante no cenário de redes sociais, principalmente, né? Ele cita um amigo dele que ficava muito frustrado porque ele queria ser o William Wallace. William Wallace, se você lembrar, é o cara lá do que o Mel Gibson faz lá no naquele filme, né, da independência lá da Escócia, eu esqueci o nome agora. Devia ter olhado isso antes, né? Ele queria ser o William Wallace, mas na verdade, quando ele olhava para a vida dele, ele se sentia o cara lá do fundo da tropa lá, que ninguém se importa, aquele cara que ninguém liga lá. Ele ficava se sentindo assim. E aí, quando eu vi essa frase aqui no livro, quando eu estava lendo esse livro pela primeira vez,
eu lembrei de uma coisa que o Érico Rocha, o seu Érico Rocha lá da Fórmula do Lançamento, costuma falar bastante, assim, que é quando você está começando, e aí vale para o produtor de conteúdo, mas vale para o consumidor também, né? Quando você está começando, você vai olhar um Instagram que já está grande, já está formatado, já tem toda uma identidade, que já tem todas as postagens já intencionais, né? Planejadas já, e você vai ver que tem muita, principalmente o pessoal do marketing digital, uma das formas deles fazerem propaganda do produto deles é postando, sei lá, umas coisas muito foda, né? Umas coisas, viagens muito legais. Teve uma época que tava na moda ir para as Maldivas, né? Agora saiu de moda, agora não sei o que que é mais. Mas o Érico falava assim, cara, cuidado para você não se frustrar, porque você vai comparar o palco dos outros, ou seja, você está vendo o show ali, né? Ali o espetáculo preparado para te mostrar uma coisa, para te passar uma coisa. Né? Esses Instagrams grandes, as contas grandes, geralmente elas são assim. E você vai comparar isso, né? Esse palco montado, ensaiado, com todos os dançarinos. Imagina um espetáculo de um palco, um show de uma banda muito grande. Você vai comparar aquele palco com o seu bastidor. Porque a sua vida você vive de dentro. Então você sabe que eu fiz até um post outro dia falando da Disney, né? Você sabe que ali dentro do Mickey tem, sei lá, um indiano que ganha mal pra caramba lá na Disney, né? Mas aquilo faz parte do espetáculo. Se você é um cara que trabalha dentro da Disney e vê um anão indiano entrando na fantasia do Mickey, aquilo, né, vira o seu bastidor, se perde até um pouco do encanto. Então, cuidado na hora de você olhar para a vida das pessoas e comparar o palco delas, que é um produto formado, ensaiado, colocado lá de forma ótima, de forma excelente, com o seu bastidor, que é a sua vida real, aquilo que ninguém vê, tal. Porque o bastidor daquela outra pessoa ali pode ser tão ou mais bagunçado que o seu, tão ou mais entediante que o seu. É que ela consegue montar um espetáculo muito bem feito, baseado no trabalho dela, no trabalho de outras pessoas, né? Provavelmente tem uma equipe por trás e tal. E o seu não. Então, na verdade, o que ele está falando aqui para esse amigo dele é, cara, na sua vida você é o William Wallace. Ninguém conseguiria te substituir integralmente na sua vida, na sua família, na sua rotina, nas suas coisas, da forma que você faz as coisas. Então, essa sensação de querer ser o William Wallace, mas se sentir o cara lá do finalzinho da tropa, lá que é totalmente irrelevante, ela não faz o menor sentido, porque na sua vida você necessariamente é o William Wallace. Você é o cara que está liderando a sua própria vida, você é o cara que está batalhando ali no front, né? É o cara que está puxando o bonde da sua própria vida. Então, assim, você, como herói protagonista da sua própria história, precisa não se considerar um merda na sua própria história. Afinal de contas, é você que está escrevendo ela, não os outros, né? Então, aí ele vem falando mais um pouco sobre essa questão da batalha, né? E ele vai falar que existe um chamado de Deus para cada um de nós. E essa batalha a gente vai travar junto com Deus que nos chamou para ela. Ele vai falar assim, cara, Deus nos fez para que a gente seja aliados dele na batalha. É como se na companhia de Deus a gente pudesse se desenvolver plenamente como guerreiros. É como se Deus fosse um mentor e que ele meio que nos adotou para nos guiar e aí a gente ao lado dele vai sendo desenvolvido, né? E aí a gente consegue chegar a ser guerreiros plenos, né? Conforme a gente vai evoluindo. E aí ele fala de desenvolver duas características principalmente, né? Nessa escalada de ser aliados de Deus na batalha e que conseguir se desenvolver e tal, ele vai falar de desenvolver principalmente duas características. A primeira, ele chama de um outro nome. Eu troquei aqui porque eu acho que tem mais a ver, né, com o que ele quer passar. Ele chama de visão de transcendência. Eu acho que lá no livro ele colocou só visão. Ser uma pessoa de visão. Mas é uma visão de transcendência, porque ele inclusive cita essa expressão lá, né?
ele vai atacar principalmente aquele ideal de autopreservação, aquela coisa da gente tentar se preservar o máximo possível, né? Da gente tentar se fechar num mundo de segurança onde ninguém pode nos encostar, nos estressar, nos incomodar, né? A ideia de que a gente está aqui nesse mundo para buscar prazer e realização dos nossos desejos. Você vê que isso tem muito, muito a ver com tudo que eu defendo aqui. E não só vindo do John Eldredge, mas vindo de outros grandes pensadores que, cara, eu passei boa parte dos meus estudos devorando. Um cara desse, por exemplo, é o Jordan Peterson, né? Você vê que o Peterson é um cara que tem uma pegada meio junguiana, meio nietzschiana. É um cara que, agora, pelo que eu vi, ele está frequentando algumas missas. Eu acho que ele está convertido ao catolicismo, mas também não tenho certeza. Saiu outro dia um reels dele, o cara perguntando abertamente para ele se ele acredita em Deus. Ele dá uma sabonetada, ele dá uma escorregada, assim, no final ele fala, mas isso é muito pessoal e tal. Aí o cara, não, mas você, o que você acha? Ah, sei lá, eu acho que é melhor acreditar do que não acreditar. E aí o cara tenta ficar cercando, e aí ele meio que não fala. Você vê, é um cara que, né, tem os motivos dele para isso, eu não sei quais são. Mas você vê que é um cara de um espectro intelectual muito diferente do Eldredge. E eles falam muito parecido sobre isso. Quando você tem esse tipo de coisa acontecendo, para mim é um sinal claro de que o caminho é esse, né? Então você ataca o ideal de autopreservação e a ideia de que a gente está aqui para buscar o prazer. Tanto que o Eldredge cita na Bíblia um trecho que é muito famoso, né? Que é quando Jesus fala: quem quiser salvar sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Ou seja, quando você tenta se preservar porque você tem peninha de você, ou porque você tem muito medo de se decepcionar na vida, de se frustrar na vida, de ter uma coisa. É porque você perdeu a visão da transcendência que ele está querendo dizer. Você tá olhando um palmo na sua frente. Você não está olhando para frente, você não está olhando para o horizonte. Você está olhando para baixo. Você está olhando para um ponto muito, muito amputado da existência, que é o aqui e o agora, o prazer que você tem e o que não tem, né? E aí ele chama essa pessoa, né, que faz o esforço pela realização pessoal de mercenário. Eu acho até um pouco pesado assim o que o Edward fala, mas ele chama e faz um pouco de sentido, né? A pessoa ela luta, ela acorda de manhã, ela luta, ela batalha e tal por uma recompensa qualquer, bacaninha, gostosinha, entendeu? E ele vai fazer a diferenciação entre o que ele chama de guerreiro, né? O que ele falou lá no começo, que a gente tem esse guerreiro dentro da gente. O guerreiro, ele luta por um ideal, por um alguém, alguém aqui com A maiúsculo, ele está falando claramente de Deus. Alguém maior do que ele mesmo. Ou seja, uma causa que transcende, por isso a visão de transcendência, né? E aí todos os sacrifícios, tudo que precisa acontecer para você conseguir fazer isso. E é por isso que um guerreiro ele vira um herói, né? Essa é exatamente a definição de um herói. O herói ele é o cara que abre mão da autopreservação exatamente para defender alguma coisa, defender o vilarejo, defender a espécie humana, defender que seja no âmbito pessoal, defender o seu filho, a sua esposa, né? Tem lá a cena lá do Harry Potter, né? Quando os pais dele salvam ele. Aquilo não é um ideal de autopreservação nunca, né? Apesar de não estar salvando, salvar o mundo, não precisa. Qualquer coisa que tire os seus olhos do seu próprio umbigo e te faça agir por alguma outra coisa que você estima mais do que você mesmo, já é uma forma de despertar heroísmo, né? E antes da segunda coisa, eu queria lembrar você que no domingo, dia 7, eu vou abrir as inscrições para o meu curso Metamorfose, Transformando Meninos em Homens. É um curso sobre maturidade para homens casados e com filhos. Lá eu vou explorar em detalhes a forma como eu consegui deixar de ser só esse cara aí, esse mercenário que eu acabei de citar do Eldridge,
que pensa em si mesmo, nos seus confortos e tal, e passei a ser alguém capaz de servir a minha família e cumprir os meus deveres de homem, marido e de pai. Eu vou destrinchar em detalhes o que eu chamo de jornada da maturidade heróica e te mostrar como alcançar uma personalidade digna de um homem maduro. E aí fazendo tudo certinho, olhando bonitinho, direitinho, toda aquela coisa lá, fazendo todas as aulas, fazendo os exercícios, você vai alcançar a 7ª camada da personalidade. E se esse termo para você é estranho, se você não conhece esse termo, você não sabe de onde veio, o negócio de camada de personalidade, você pode ir gratuitamente aqui nos episódios de 80 até 84, que lá eu explico em detalhes o que são as camadas da personalidade, de onde vem, por que elas são importantes, e o que é a tal da 7ª camada, né, que é o que eu estou te prometendo. O valor do curso vai ser 12 de R$ 49,60 ou 497 à vista. Tá? E aí tem uma surpresa importante, é por isso que eu falei com você para não sair correndo e comprar o livro do Eldredge, porque eu tenho uma surpresa importante para você aqui. Os 20 primeiros que comprarem o curso vão receber várias aulas bônus e uma cópia física desse livro, Coração Selvagem, do John Eldredge, que eu vou mandar para sua casa de presente, como uma forma de agradecimento e uma forma de contribuir para a sua jornada também de masculinidade, de evolução e tal. As aulas bônus vão ser, primeiro, uma aula comigo, que se chama Desenvolvendo os Filhos Confiantes, é uma aula magna de quase 1h30 sobre como fazer isso através da autoridade, a hierarquia e tudo mais. Outra aula bônus com a psicóloga Bianca Colombari, os perigos da superproteção dos filhos. Outra aula bônus com a educadora familiar Simone Fusaro, os 3 pilares de uma família sólida, e uma outra aula bônus com a doutora Lorena Bianchi, endocrinologista, sobre os impactos da testosterona na vida de um homem. Mas isso tudo aqui são só para os 20 primeiros, então se você tiver interesse nesse tipo de coisa, você acha que você vai ser um homem melhor entendendo isso aqui, tendo esse livro para você ver e assistindo o curso, você precisa correr, porque são só para os 20 primeiros. Então, no domingo, dia 7/1, se você está ouvindo isso aqui depois do dia 7/1, você já pode ir lá e comprar. Né? Eu estou gravando aqui no dia 4, vou soltar daqui a pouco. Mas se você já está ouvindo depois, então dá um jeito de correr lá e comprar. E aí, se você já passou do dia 7, eu vou deixar o link aqui embaixo para você cair direto lá, beleza? Então vamos para a segunda característica que ele fala que um guerreiro consegue desenvolver na companhia de Deus, que ele chama de astúcia. Mas eu também mudei o nome aqui porque vendo, né, lendo ali, entendendo o que ele quis dizer, na verdade ele está falando da virtude da prudência. A virtude da prudência, ela é meio mal entendida, né? Quando você pega a palavra prudência, o que ela quer dizer? Quando fala assim, direção prudente e tal. O que quer dizer direção prudente quando fala em campanha de trânsito e essas porra? Eles querem dizer assim, anda devagar. Isso é o prudente o senso comum da gente, né? É o que virou a palavra prudente. As palavras elas vão mudando, o significado vão mudando ao longo do tempo, de acordo com a cultura, na época e tal. Prudência virou isso. Mas na verdade, a virtude da prudência, ela é, beleza, quando não dá, digamos no trânsito, né? Quando não dá para correr, quando você tá chovendo, é uma serra, um morro muito grande, um monte de curva e tal, beleza, você não vai correr, porque você não é maluco, você sabe que as condições não te permitem. Mas, quando você tem uma puta de uma reta com estrada duplicada e condições ideais de tempo e de clima, céu limpo e tal, aí é para sentar o porrete, aí é para arregaçar mesmo. Então a prudência ela fala disso, ela fala de saber quando lutar e quando correr. Saber fazer uma espécie de mapeamento do com que você está lidando e saber navegar por essas situações da melhor forma, seja defensivamente, seja ofensivamente. Né? A prudência fala de ser agressivo nas situações onde a agressividade é necessária. Então, você conseguir distinguir uma boa oportunidade, né, em qualquer coisa na sua vida, de uma armadilha, né, e nunca seguir cegamente pela vida, como, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não sei o quê. Você vê muito essas coisas nesses esquemas de pirâmide, né?
O esquema de pirâmide é uma grande de uma armadilha, mas ele funciona muito bem para quem é golpista, né? Porque exatamente ele tem uma cara assim de ser uma oportunidade muito boa. Você fala assim, beleza, você bota aqui para mim, manda o urubu do Pix, né? Tem uma tabelinha lá, urubu do Pix. Aí você manda pro cara R$ 2.000 e ele te volta 2.600. Tipo, de um dia pro outro. Não, é que a gente tem uns robôs aqui que vai operar aqui um sistema e tal, e aí de um dia pro outro a gente consegue um lucro X e a gente dá uma parte. Então, aí é uma oportunidade muito boa, mas se você for parar para pensar, assim, será mesmo, cara, que tem alguém nesse mundo que tá por aí, né, pagando anúncio, importunando as pessoas para me dar dinheiro? É mesmo, cara? Não, sabe, não faz muito sentido. Então, nessas situações, você tira o time de campo. Mas quando você realmente faz um estudo legal de uma oportunidade de negócio, né, sabe escolher um ponto bom, sabe uma necessidade que uma cidade específica tem, de algum negócio, alguma coisa que está faltando ali, que as pessoas, né, valorizam, que você sabe que as pessoas valorizam, mas aí beleza, aí você senta o porrete, pode ser que dê errado, mas você, pelo menos você tem ali todos os pontos de uma boa oportunidade e não é uma coisa maluca que você tirou da cabeça do urubu do Pix, essas coisas. Então, é, uma pessoa prudente ou astuta, né, para usar a palavra do Eldred aqui, ela sabe exatamente, né, ela sabe que armas carregar e quando usar cada uma delas, né? E isso é extremamente importante para a paternidade, né? Principalmente se você tem mais de um filho, porque aí você precisa conhecer de fato cada filho e saber lidar com eles de formas diferentes. As crianças diferentes vão reagir de formas totalmente diferentes, né? Eu, enquanto eu estava lendo aqui, preparando esse podcast, eu lembrei do exemplo das tartarugas ninja, né? Eu não sei se eu falei isso em podcast ou se eu falei isso nos stories ou alguma coisa assim, mas cada tartaruga ninja representa um temperamento. Eu tenho aqui alguns podcasts sobre temperamentos, se você procurar aí você vai achar. Claramente o Rafael, ele é colérico, né? O Michelangelo é o sanguíneo, o Leonardo, ele é o fleumático e o Donatello, ele é o melancólico, claramente. Você pega até as cores das faixinhas deles, né? Os dois de temperamento quente têm cores quentes, os dois de temperamento frio têm cores frias, né? E mais do que isso, né? Mais do que cada um ser totalmente diferente, ter personalidades diferentes, ter formas diferentes de reagir, de interpretar cada coisa e tal. Mais do que isso, eles têm armas diferentes. E essas armas é uma coisa que eu descobri há pouco tempo e que eu fiquei muito fascinado com aquilo. Cada arma de cada uma das tartarugas tem uma finalidade específica que se encaixa muito bem com o temperamento de cada uma delas. Então, por exemplo, o Rafael, que é o mais agressivo, que é o colérico, ele tem aqueles garfinhos, né, que são armas primariamente defensivas. São armas que, de alguma forma, vão se adaptar melhor ao temperamento dele, porque como ele é muito explosivo, se ele tem alguma coisa muito agressiva nas mãos, ele faz um estrago enorme. Então a arma que ele tem é uma arma de um estrago diminuído, digamos assim, é uma arma basicamente defensiva, né, para você botar ali para defesa. O Michelangelo, ele usa o Chaco porque, como ele é muito distraído, ele é o sanguíneo, como ele é muito distraído, ele tem a arma mais difícil de manejar. Então, ele precisou exercitar o foco e a atenção e o treino, a perseverança, que está longe de ser uma virtude do sanguíneo natural, né? Obviamente, qualquer virtude pode ser aprendida através do treino. Longe de ser uma virtude do sanguíneo, naturalmente, esse tipo de dedicação vai tentar, de uma certa forma, equilibrar o temperamento dele com o treino. Então, você dá uma coisa muito complicada para o sanguíneo mexer, é uma forma de você exercitar o foco dele, exercitar a atenção dele. Então, o Michelangelo ele tem a arma mais difícil de manusear, não é por acaso. Ao mesmo tempo, o Leonardo, que é o fleumático, ele tem a arma mais destrutiva. Ele tem duas espadas extremamente afiadas porque naturalmente o fleumático ele é
pacato, né? Ele tem um comportamento inercial muito característico, assim. É difícil o fleumático estourar, né? É difícil ele explodir e tal. No meu caso, eu sou fleumático. Isso acontece muito pouco comigo. E quando acontece, obviamente, acontece, né? Nenhum fleumático tá. Não, fleumático você pode bater na cara dele tanto que você quiser, que não é assim, né? Você sabe que não é assim. Mas a ideia de ter uma arma mais destrutiva para aquele que tem o temperamento mais tranquilo, ela me parece ser uma ideia muito boa para que você consiga equilibrar. E da mesma forma o Donatello, né? Agora eu não vou lembrar exatamente qual é o motivo daquele taquinho dele, né? Eu vi isso num print um tempo atrás, mas também tem uma explicação para aquele taco dele, né? E é isso, né? Você dá armas diferentes para cada situação diferente, para cada filho diferente, e você mesmo saber quais armas carregar e quando usar cada uma delas. Esse é a questão da temperança, aliás, da prudência ou da astúcia, né, como o Eldridge cita ali. Inclusive eu tenho um podcast que fala sobre isso especificamente, que é o episódio 16. Eu fui lá olhar isso para deixar anotadinho para vocês, que eu falo que é um podcast que chama Educar seus filhos de forma igual é a receita para o fracasso. E aí eu cito na época que eu assisti o The Boys, né? Se não me engano, a segunda temporada. Isso ficou muito marcante para mim, a forma como o pai do Butcher, lá acho que se traduzem como bruto, né? Se você ver dublado, você vai saber que é o bruto. O Butcher, ele é o personagem principal, ele é colérico, um colérico clássico. Então ele é um cara voltado para o enfrentamento, é um cara que tem um nível de energia muito grande, é um cara que voltado para o confronto, né? Tem um certo prazer no confronto e em vencer confrontos. Então ele tem o pai que é meio abusivo, não vou dar spoiler, né? Mas ele tem um pai que é meio abusivo e ele tem um irmão que é introspectivo. Eu não sei exatamente qual é o temperamento daquele irmão dele, mas ele é introspectivo. E o pai criou os dois do mesmo jeito, né? Batendo, xingando, humilhando, tudo mais. O Butcher, ele foi pro exército e dali ele virou um cara fodão. O irmão dele, né, aconteceu uma outra coisa, não sei se você já viu, se você quer ver. É interessante ver como isso foi acontecendo. O pai criou do mesmo jeito, né? E aí aconteceu que um virou fodão, o outro deu merda. Então, é importante que um homem consiga ter essa coisa da prudência ao caminhar pela vida, porque os inimigos estão sempre à espreita, né? E aí ele vai falar dos três inimigos clássicos, né, que a gente precisa enfrentar. Isso, inclusive, está na Bíblia, ele cita isso, né? O mundo, a carne e o diabo. E aí ele vem citando algumas coisas aqui e eu não vou entrar tanto em detalhe assim, porque também para não ficar um episódio muito grande, mas ele destrincha mais ou menos aqui o que ele quer dizer. Quando você fala do mundo, muita gente, né, que está muito envolvido com a religião, principalmente o cristianismo, começa a viajar um pouco no que seria o mundo, né? E aí o Eldridge, a primeira coisa que ele fala é já tentar indicar isso. Falou, ó, esse negócio do mundo não é muito bem o que as pessoas ficam falando o tempo todo, não. Porque, lembra, né? Ele é pastor, então ele está lidando com cristãos e cristãos fervorosos, pessoas muito até radicais, eu imagino. Então ele sabe mais ou menos o que o pessoal costuma falar e fazer. Ó, não se trata dessas coisas corriqueiras aí que geralmente as pessoas religiosas condenam, né? Ele até cita assim que o álcool não é um problema por si só, que na Bíblia não se condena o álcool, se condena ficar na mão do palhaço, a embriaguez e tal. E aí o pessoal começa a detestar, por exemplo, sentar, reunir em família para tomar uma cervejinha, conversar, jogar carta entre amigos, juntar entre amigos para bater papo, jogar cartas, ir no aniversário, ir numa festa e tal. Ele fala que tudo isso é babaquice, né? O Eldridge fala isso no livro. E ele inclusive fala que ao entender que o bem e o mal são coisas muito mais profundas, a gente começa a entender que esses comportamentos são extremamente toscos, né? Ficar condenando esse tipo de coisa, não faz o menor sentido. E aí, o que é o mundo para ele, então? Se não é as jogatinas, a cervejinha e tal, o que é o mundo? Para ele,
o mundo, né, os inimigos, o mundo como inimigo, é qualquer sistema construído. Estou lendo porque foi exatamente o que eu peguei dele aqui, que talvez seja um pouco confuso a definição dele, mas eu vou ler aqui direitinho, depois a gente vem explicar. Qualquer sistema construído pelo nosso pecado coletivo, todos os nossos falsos eus se unindo para se recompensarem e se destruírem mutuamente. Né? Então, assim, inclusive ele fala assim, você junta aí um monte de pessoas afetadas, egocêntricas, autorreferentes, em qualquer lugar. Esse é o mundo. Então, pode ser um bar, pode ser um clube, pode ser um escritório, pode ser inclusive a igreja, né? Quando você junta um monte de pessoas afetadas, egocêntricas e tal, ele chama até de posudo, né? Acho uma tradução meio ruim, assim. Provavelmente você deve ter alguma outra palavra para traduzir do inglês que tem um sentido melhor, que esse posudo eu não gostei muito. Mas ele no livro tá posudo, né? E aí ele cita, inclusive, a questão da igreja, porque pode ser que você chegue num lugar que as pessoas estão lá tentando viver a moralidade cristã, bíblica e tal, e aí, nisso de ficar bitolado vivendo a moralidade bíblica, cristã e tal, começa a olhar para os outros com o nariz em pé, começa a se achar melhor do que as pessoas, começa a fazer todo tipo de babaquice em nome de uma moralidade que ela considera alta e tal. Então, percebe que a coisa pode ser o inverso, né? Eu lembro até de um rios do Olavo, tem uns conselhos do Olavo que vem solto assim de vez em quando, né? O Olavo de Carvalho. Ele fala assim, gente, não fica se misturando com gente da igreja, nem padre, nem fiel. Você não conhece as pessoas, você não sabe a intenção delas, você não há dúvida, fica longe. Vai lá, pega os sacramentos e saia correndo, aquele jeito dele, né? Eu lembrei desse rios, assim, porque tem muito a ver com isso que o Eldred fala, né? E aí, por que o mundo é ruim? Por que esse tipo de coisa, né, ficar vivendo no meio de pessoas afetadas, egocêntricas e autorreferentes, blá, blá, por que isso é ruim? Ele fala que isso é uma corrupção da força masculina. Por quê? Porque essas pessoas elas vão se gabar de bens, né, geralmente, de conhecimentos, e elas vão se gabar também da influência que elas têm com outras pessoas ali daquele meio. Então, elas vão usar esse tipo de coisa idiota, né? Bens físicos, dinheiro e tal, conhecimentos, como eu falei, a pessoa começa a estudar a Bíblia e tal, e começa a se achar melhor que os outros, e relações pessoais favorecidas e tal, para diminuir todo mundo, para inferiorizar todo mundo. E isso o Eldred chama de um falso uso da força. Ele até faz o exercício assim, cara, pega o livro agora e deixa ele de lado um pouquinho e pensa uma coisa. Pensa aí se você perdesse absolutamente tudo que você morre de orgulho de ter, né? Um relógio, o carro, bababá, todos os seus amiguinhos aí e tal. E que você perdeu tudo da noite pro dia. O que te sobra? Aí a resposta dele é que sobra Deus, né? Então, ele fala sobre essa questão de ficar vivendo de aparência e tudo mais, e ficar sendo o babaquinha da história, né? E aí, nessa situação, ele tem uma indicação muito clara ali no livro. No meio dessas pessoas, você precisa ser você mesmo. Você precisa realmente demonstrar a sua real força. Aí a força, nesse caso, é uma força de personalidade, né? É um peso da existência de alguém que é grande, né? Uma pessoa grande, uma pessoa que realmente ocupa um espaço, não no sentido físico ou no sentido de se impor fisicamente, mas de uma forma que as pessoas sintam o peso de quem você é, né? E aí ele vai falar de quando você chega no lugar, pô, chega humildemente, senta um pouquinho mais atrás, chega querendo chamar atenção, trata todo mundo bem, cara, trata, porra, as pessoas que você não ganharia absolutamente nada tratando elas bem, essas aí que você tem que tratar bem mesmo, isso demonstra hombridade, né? E ele fala no final desse trecho, né, quando ele descreve a questão do mundo, ele fala que esse mundo de aparências ele é abalado por uma presença real de um homem real. Então esse é o conselho dele para quando a gente estiver lidando com o mundo, né? E aí ele vai falar do diabo também. E aí é muito engraçado, porque ele descreve no começo desse trecho,
ele descreve uma cena dele com a esposa no carro. E aí eu queria que você me falasse se não é basicamente assim que acontece, e se deve ter acontecido com você também, quando ele descrevia isso aí, essa situação, eu também comecei a rir, porque sabia que isso acontece comigo também. Que ele estava saindo de algum lugar e indo para ver, acho que o último jogo da temporada lá do futebolzinho do filho dele, né? O filho dele joga um campeonato lá de futebol, era o último jogo da temporada, era muito importante e tal, e ele estava indo de um lugar que ele estava para esse jogo. E aí pegaram um engarrafamento no meio da estrada, no meio da cidade, né? Não era estrada, era a cidade. E aí a esposa dele meio assim, tentando, né? Assim, pô, e se a gente pegasse esse caminho ao invés de entrar nesse, né, por aqui, se a gente pegasse a direita aqui, de repente a gente corta um caminho e chega aí uns 5 minutos, 10 minutos mais cedo e tal. E ele, na hora, ficou puto assim, mas puto com vontade assim de. Ele chega a descrever assim, cara, se tivesse um juiz aqui, um cara de um cartório aqui dentro do carro, com o papel para separação, acho que eu tinha assinado aquela merda ali. Naquele momento, de tanto ódio, assim. Ele começa a achar, quem que é essa mulher? Quem que essa pessoa tá achando que é? Você acha que eu não sei pegar o caminho certo? Você acha que eu não sei dirigir direito? Você acha que eu sou um idiota qualquer que não sabe fazer um trajeto e tal? Pô, não sei o quê. E aí ele ficou remoendo aquilo na cabeça. Ele não falou nada com a esposa. E ficou puto de se sentir humilhado por ela, que não sei o quê, né? E aí ele ficou puto, não falou nada, mas assim, aí ele vai falar que esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa que passa na nossa cabeça, que não faz o menor sentido, né? Pô, não faz o menor sentido você ficar puto desse jeito com uma pessoa que tá falando uma coisa normal ali. Mas que isso é a expressão do diabo na nossa vida. Que nem tudo que passa na sua cabeça é exatamente o que você pensa. Muitas vezes é um sopro diabólico que está ali. Vocês sabem que diabo é uma palavra que significa divisão, né? Então, essa ideia do sopro diabólico no ouvido e tal, é o diabo no sentido de dividir coisas, né? Então, quando você, né, tem uma influência diabólica para fazer o seu casamento acabar, é uma divisão ali. Então, é por isso que daí que vem o nome diabo, inclusive. Então, esse tipo de coisa, cara, muitas vezes acontece e a gente não sabe nem por quê, né? E aí, quando passa um tempo, você olha para aquilo e fala assim, cara, mas realmente não tinha por que eu ficar, né, daquele jeito. E o desgaste do dia a dia também vai atrapalhando e tal. Uma vez eu tava ouvindo um terapeuta de casais, eu não vou lembrar agora em qual podcast, mas é gringo. E ele tava falando que quase presenciou uma separação, né, nos clientes dele, porque os cônjuges se irritavam com o jeito que eles deixavam a chave na fechadura. E que era uma coisa irritante a ponto deles ficarem. Mas também não é só isso, né? É que já tem outras coisas e tal. Mas percebe como esse tipo de coisa que ele fala, né? Que esse é o diabo. Que não só os pensamentos, não só as coisas que passam pela sua cabeça, mas também os sentimentos, né? Tudo que você sente ali, aquele monte de aquela explosão de raiva e tal, isso também ele vai chamar de o diabo, né? O Eldritch. E a ideia é entender isso, né? Porque você consegue rastrear esse tipo de coisa, você consegue entender que, cara, não faz o menor sentido eu ficar odiando essa pessoa aqui por conta dessa fala, ou por conta dessa atitude, por conta disso aí. E aí você já corta isso logo no começo, né? A forma mais eficiente de você fazer isso, né? E assim, quanto mais sagrado, quanto mais importante para você aquilo, né? No caso dele ali era a esposa, pode ser o filho, pode ser o trabalho, pode ser qualquer coisa. Quanto mais sagrado para você, quanto mais importante, quanto mais relevante para sua vida, mais o diabo vai atacar ali, né? Mais aquilo ali vai. Eu lembro de uma fala também do padre Paulo Ricardo, ele falando que todo mundo que se dispuser a fazer a novena de São José, que é para esperar ataques terríveis de demônios. Por quê? Você está se conectando com uma coisa extremamente poderosa. O São José era conhecido como o terror dos demônios, né? Pela humildade, pela retidão, pela moralidade e tudo mais. Então, quando você tenta se conectar com algo assim, você pode esperar que o inferno se estremece e tenta se adiantar para que você não chegue nisso, para que você não consiga aquele benefício. Porque uma vez que você conseguiu um benefício e aumentou o seu nível de conexão com Deus, é mais difícil agora do diabo te alcançar. Então a ideia é essa. Então, no casamento, principalmente, o casamento ele é uma relação
que é uma das coisas mais difíceis que o ser humano já inventou. Tem várias camadas ali, tem várias nuances, várias coisas. Toda vez que você tem alguma chance de se dar bem com a sua esposa, pode ter certeza que vai vir um monte de merda na sua cabeça de lugar nenhum para te atrapalhar, né? E é isso, assim, a gente precisa estar ligado nesse tipo de coisa pra gente não cair nessas armadilhas, né? E aí eu queria, ele termina, cara, fazendo uma citação de Apocalipse 12, porque ele fala o seguinte, fala, cara, a gente está muito acostumado a comemorar o nascimento do Cristo, né? O Natal como o nascimento do Cristo e tal. Mas é que, na verdade, tem algumas coisas nos bastidores, né? Coisas espirituais, que são muito mais importantes do que o simples nascimento ali naquele dia, naquela situação, que é tudo muito bonitinho ali, né? Tá o Cristo, aí tá os sábios, aí tem os pastores, tem os reis magos, aí tem Maria, tem José. Então, assim, é uma cena bonita, é uma coisa que traz uma harmonia, que traz uma leveza, que traz um... Mas, na verdade, em Apocalipse, ele fala disso, Apocalipse 12, ele fala que é uma cena que por trás dos bastidores daquilo, né, a forma como Cristo foi concebido foi através de uma batalha espiritual ferrenha, né? Eu não sou teólogo para ficar discutindo isso, pelo amor de Deus, não adianta vir aqui e ficar, não, mas veja bem, porque na interpretação tal, né? Vocês param com essa porra, hein? Pelo amor de Deus, eu tô falando aqui do que o cara tá falando no livro. Eu não faço a menor ideia se essa passagem fala isso mesmo, se é isso mesmo, se quantas interpretações, ainda mais Apocalipse, né? Apocalipse é um negócio completamente cheio de nuances, de camadas e não sei o que. Aquilo é uma maluquice, assim, no sentido de complexidade. Quem sou eu para tentar defender o A, o B, o C nessa briga aí? Eu não sou ninguém para fazer isso. Eu estou citando aqui o que o Eldred fala, e aí eu vou ler essa passagem só para você entender o tipo de coisa que está nos bastidores, né? A tormenta, a batalha que existe por trás do nascimento do Cristo, que, na verdade, é uma coisa final, de uma celebração da vinda do Messias, né? Mas que antes disso, por trás disso, nos bastidores, né, como a gente estava falando mais cedo, a coisa não é tão fofinha assim, né? Então deixa eu pegar aqui no livro e aí a gente já está encerrando, mas presta atenção como é que é bonito esse tipo de coisa, né? Aí abre aspas, ó. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que ele nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com o cetro de ferro. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Isso aqui me parece muito a história da queda, né? A questão de ter arrastado 1/3 das estrelas para a terra e tal. E por que o diabo simplesmente se revoltou, né? E apareceu um dragão, um puta dragão vermelho, cheio de cabeça e tal? Porque exatamente estava vindo o Messias. E é o que eu falei da questão da novena de São José, né? Toda vez que a gente tenta buscar algo divino e que vai nos tirar da condição de caídos, né? Condição de merda que a gente tem aqui nesse mundo, o inferno todo fica de olho. Fala, cara, a gente vai perder isso aí, então é melhor a gente tentar impedir esse negócio aí, vai ser mais fácil, né? E aí o demônio pessoalmente veio, né, para impedir o nascimento do Cristo, tentando devorá-lo assim que fosse dado à luz, né? Não entendo desses símbolos aí, porque que aparentemente é Maria, né? Mas por que ela estava vestida do sol e a lua sobre os pés? Eu não entendo nada disso.
mas me parece que é Maria dando à luz e o diabo tentou impedir, né? Claramente me parece isso, e é isso que o Eldred fala também. E é isso, assim, eu acho que a gente tem muita coisa legal desse livro para tirar. Eu gostaria muito que você levasse a sério toda essa questão, né, da masculinidade voltada para o nosso cumprimento do dever, né, para evitar de ser esse mercenário que só quer coisa, né, a gente faz coisa buscando coisa. Na verdade, o que a gente chama de amor, né, ele seria a resposta para isso. A gente faz por amor, porque a gente tem a intenção de melhorar aquela pessoa que a gente ama. A gente tem que buscar melhorar aquilo que é o alvo do nosso amor. E a gente faz isso, né, através do nosso sacrifício, através da nossa abnegação, e tudo isso vai ter uma recompensa muito diferente, uma felicidade muito diferente, muito mais perene do que uma simples busca por um prazerzinho passageiro e tal, e que na verdade a gente vai ficar buscando para sempre, porque aquilo dá um pico de prazer e passa. Dá um pico de prazer e passa. Quando a gente tem uma coisa voltada para esse amor de longo prazo, né? A coisa ela é perene, assim, esse prazer ele não cessa, porque ele vem de uma sensação de dever cumprido para com a pessoa que a gente ama. Então, esse tipo de prazer ele não vem em pico, ele vem numa sensação de satisfação na alma, sabe? Então, eu acho que essa é a grande mensagem, e é isso. Eu queria muito que você me desse depois um feedback do que você achou desse episódio. Se vocês forem gostando disso aí, indicando isso para alguém, eu tô vendo que, pô, tá dando, né, bastante view, bastante play, eu vou fazendo mais sobre o livro. Realmente o livro ele é um livro muito bom, tem muita coisa legal. E se você quer ganhar esse livro, é só você comprar o curso Metamorfose Transformando Meninos em Homens. E se você comprar o curso, a gente se vê lá dentro. Se não, continua consumindo aqui o conteúdo gratuito, que eu tenho certeza que vai te ajudar em algum campo da sua vida, em alguma coisa na sua forma de enxergar, né? Seja o casamento, seja a paternidade. Eu gostaria muito que você continuasse por aqui. E sem ressentimentos, o Ladeira, né? O Leandro Ladeira, ele fala que ele já vê todo mundo como aluno dele. É só que a pessoa não sabe ainda, entendeu? A pessoa ainda não sabe que vai comprar meu curso. Então, mas eu já vejo ela assim. Então, é com muito prazer que eu faço esse conteúdo aqui. Se isso aqui está te ajudando, me deixa ficar sabendo disso, porque eu fico muito, muito feliz de saber que está sendo útil todo esse trabalho, que você tem um trabalho desgracento para preparar isso aqui. Você vê que tem muito detalhe. É um livro cheio de coisas, né? Cheio de trechos e tal, para resumir isso tudo, dá um certo trabalho. Mas eu fico feliz se você simplesmente me disser que foi útil para você. Beleza? Muito obrigado, então, e até a próxima.